Vamos lá então, nossa escola bíblica, dia 26 de novembro de 2018, nós estamos falando sobre causas, sintomas e tratamento. Página 48, lá na parte de baixo, segundo parágrafo da página 48, lado esquerdo ali, tá bom? Da nossa apostila. Vamos lá então? Então nós vimos que existe os sintomas, que é aquilo que aparece, né, na vida das pessoas, os comportamentos anormais, às vezes aquilo que a pessoa solta falando, os sintomas de maldição, né, sintomas críticos. Nós vamos adentrar hoje, se Deus quiser, nessa parte dos sintomas, tá? Especificamente, são vários sintomas. Nós vamos ver aqui, ó. Vários sintomas de maldição, tá? Quando, por exemplo, a pessoa está servindo a Deus, entre aspas, com dons espíritas, enfermidades crônicas na vida das pessoas, esterilidade crônica, incapacidade de gerar filhos, quadros de desintegração familiar, insuficiência econômica contínua, situação crônica de perdas repentinas, ira incontínua, fracasso crônico, insanidade e colapsos mentais, períodos de memória de infância apagados, transferência familiar de comportamentos e vícios, quadro familiar crônico de mortes prematuras, cadeias pecaminosas de caráter hereditário, problemas anormais e desvios na área sexual. Então esses são os 14 principais problemas, anomalias, sintomas de maldição na vida das pessoas, tá bom? Então nós vamos estudar cada um deles, a gente poder entender cada um deles. Mas nós também aprendemos aqui, dentro daquilo que nós já temos falado, página 48, lá embaixo, que além dos sintomas, o nosso objetivo como conselheiros, pastoreamento inteligente, é descobrir a causa, a raiz do problema, não é verdade? E aí então, juntamente, através de um aconselhamento sábio, de perguntas inteligentes, de orientações precisas, baseadas na palavra de Deus e no discernimento do Espírito Santo, nós aplicarmos a cura, o tratamento, que são os princípios implícitos no sacrifício de Jesus Cristo, que também mais para frente nós vamos tratar especificamente de cada um deles. Perdão, reconciliação, restituição, humilhação, quebrantamento, né? Todos esses 10 são 10 princípios, intercessão, vários princípios para poder curar as pessoas das suas mazelas, das suas dificuldades, das suas anomalias comportamentais, tá bom? Todo mundo entendeu? Então fala comigo: sintoma, causa e tratamento. Então, os problemas humanos se resumem em 3, como também os problemas físicos das pessoas, né? As doenças. Da mesma maneira que existem doenças físicas, psicossomáticas, biológicas, hormonais, genéticas, existe também tratamento espiritual para as doenças da alma e do espírito, tá? Ok? Então vamos lá. Da mesma forma, assim como existe distância espiritual entre os sintomas e as causas, e essa distância é marcada pelo mapeamento espiritual, pelo discernimento do problema das pessoas, também existe uma distância entre as causas e a cura. Aonde que está a cura das pessoas, gente? Na cruz de Cristo. Fala comigo. O poder da cruz é que cura a alma e a vida das pessoas. Vocês estão entendendo? É o poder da cruz, gente. Se a pessoa não entender esses princípios implícitos da cruz de Cristo, ela vai continuar lambendo suas feridas, né? Vivendo o seu passado, aprisionada às suas mazelas. Então é o poder da cruz operando na vida das pessoas. Então todo diagnóstico preciso requer uma medição adequada, ou seja, um discernimento espiritual, uma percepção no mundo espiritual, conversando com as pessoas, aconselhando, debaixo da sabedoria de Deus, discernimento do Espírito Santo, guiança do Espírito Santo, né? Tudo isso que nós temos falado. Espiritualmente falando, a cura se fundamenta na cruz de Cristo. Fala comigo: a cura se fundamenta na cruz de Cristo. Então, se a pessoa não passar na cruz de Cristo, irmão, não tem como ela ser curada na sua alma.
Não tem como, né? Roy Nelson, no seu livro, tem um livro tremendo do Roy Nelson chamado A Senda do Calvário. Alguém já leu esse livro? É um livro extraordinário. Ele fala que para nós sermos curados através da cruz de Cristo, primeira coisa, nós temos que nos humilhar. A senda do Calvário começa de joelhos, começa mediante o quebrantamento, o tratamento de Deus na nossa vida. Às vezes a disciplina de Deus, se nós somos filhos, seremos disciplinados, curados, restaurados, e é necessário humildade. A senda do Calvário se inicia por uma portinha estreita, pequenininha, e essa porta você precisa entrar de joelhos. Sem quebrantamento, você não entra na senda do Calvário. Tremendo, esse livro é extraordinário, eu indico para todo mundo comprar, pequenininho, A Senda do Calvário. Aí na biblioteca tem. Tem na biblioteca. A Senda do Calvário, com S. A Senda do Calvário, Roy Nelson. O que seria essa senda? A senda é o caminho da salvação, o caminho que passa pela cruz, entendendo a cruz de Cristo aplicada na vida do crente. É extraordinário esse livro, é fininho, tu lê assim uns 3 dias, rapidinho, e é maravilhoso. Vamos lá, o sacrifício de Jesus significa perdão para os pecados. Fala comigo, cruz. Perdão dos pecados, cura para as feridas e libertação para as maldições. Então aqui nós estamos vendo, são 3 princípios aqui claros que envolvem a cruz de Jesus. Fala comigo, o sacrifício de Jesus significa perdão dos pecados, cura para as feridas e libertação para as maldições. Amém? E a maldição, ela tem 3 aspectos, tá? Você pode anotar aí na apostila, não está aí. Ela pode ser hereditária, ela pode ser proferida e ela pode ser adquirida, tá? Hereditária são pecados cíclicos que se passam de pais para os filhos, quando os pais e os filhos estão longe do Senhor, fazendo coisas erradas, coisas equivocadas, tá? Então é maldição hereditária, proferida e adquirida. Proferida é quando é liberada pela boca, e adquirida é quando a pessoa abre uma legalidade, abre uma brecha, uma porta no mundo espiritual através de pecados e iniquidades. Adquirida, ou seja, ela mesma adquiriu aquilo através de um pecado. Palavra é a proferida, tá? Maldição proferida, por exemplo, um pai que amaldiçoa um filho, maldição proferida. Entendeu? Hereditária é um legado que se passa de pais para os filhos através das gerações. Tem aquela ministração minha, o ciclo da ferida, fala bem claro o que é isso aí, tá? O ciclo da ferida é uma ministração que tem no YouTube, uma pregação, tem 5 episódios. 5 episódios, estamos falando sobre as 4 fases do ciclo da ferida. Ciclo da ferida, as 4 fases. Bom, o ciclo da ferida é o nome de uma pregação que eu ministrei na igreja aqui, tá bom? Vamos lá então, é essencial, gente, percorrermos. Fala. Adquirida é quando a pessoa pisa na bola, faz alguma coisa que atrai aquele mal em ação na vida dela, através de pecados. Por exemplo, a pessoa que está num pecado sexual, por exemplo, ela abre uma brecha no mundo espiritual para que determinados demônios se infiltrem na vida dela. Por exemplo, no caso do adultério, não somente nela, no cônjuge e nos filhos. Perseguição sexual até na vida dos filhos. Então é uma coisa muito séria, gente, tá? Isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma realidade. Por mais que tem gente que não acredito, pá. O problema é dele, você não acredita. O diabo não está nem aí se tu não acredita. Ele vai e faz. Porque existe uma legalidade, uma procuração que a gente deu através de pecados. Aqui quando eu falo pecados, é pecado sem arrependimento, é pecados cíclicos, contínuos. São quedas contínuas, são coisas escondidas. Lembre-se sempre que aquilo que nós temos ensinado, tudo aquilo que é trazido à luz através da confissão, do arrependimento, do abandono do pecado, o que é trazido à luz está na cruz. Fala comigo, o que é trazido à luz está na cruz.
Agora, aquilo que é escondido, é feito de maneira sorrateira, colocar debaixo do tapete, aí o diabo ainda tem legalidade. Por isso que está aqui, 1 João 1,7. Vamos ler aqui o nosso texto-chave. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí sim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então tem que andar na luz. Se está na luz, está na cruz. Fala comigo. Se está na luz, está na cruz. Então é muito importante, é essencial percorrermos no aconselhamento essa distância entre as causas de maldição e a cruz de Cristo. Ok? Causa, lembrando sempre que é o problema em si, é a raiz do problema, é o que ocasionou aquelas anomalias, aqueles problemas que se transformaram em sintomas, em coisas aparentes, em coisas visíveis. Como, por exemplo, eu citei para vocês, né? Por exemplo, uma falência crônica financeira da pessoa. A pessoa coloca a mão, nada dá certo, tudo quebra, tudo destrói, tudo bancarrota, né? Tudo, nada dá certo financeiramente falando. Então existem vários fatores que podem levar a pessoa a chegar nessa falência crônica financeira. A falência crônica financeira é o sintoma, a causa precisa ser investigada. Como? Através do mapeamento espiritual. E existe tratamento para isso também, através da cruz de Jesus. Vamos lá então, todo mundo entendeu? Ou seja, estabelecidas as causas, o problema em si, vem o doloroso processo de crucificá-los, sem se esquivar de nenhuma das alternativas genuinamente viáveis e necessárias. Não adianta fugir desse processo de cura, gente. Se você fugir, o mal vai se perpetuar, a bênção não vai chegar. Entenderam? Vocês estão entendendo, gente? O mal vai se perpetuar. Vamos lá então, continuando. O processo de crucificação se fundamenta nos princípios da transparência e da reconciliação. E aí nós precisamos olhar para dentro de nós. Será que nós somos pessoas transparentes com tudo e com todos? Com Deus e com as pessoas? Será que nós somos verdadeiros? Será que nós somos autênticos? Será que as pessoas realmente veem isso em nós? Verdade, autenticidade. Somos genuinamente cristãos, verdadeiramente filhos de Deus. Reconciliação significa que você, às vezes não é possível a reconciliação, mas pelo menos você tentou construir uma ponte de restauração, uma ponte de amor, você se abriu à reconciliação e fez tudo o que era possível do teu lado, da tua parte, para que o relacionamento fosse restabelecido. Reconciliação, página 48. Tá bom? Todo mundo está entendendo? Amém? Pregação de Remírio. Sim, exatamente. Porque a ênfase do Remírio é o quê? É relacionamento. E relacionamento é restauração, reconciliação, tirar as babaquices, né? E realmente se apegar àquilo que é essencial, a unidade, o caminhar junto. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas o importante é que nós somos de Cristo, somos um povo só, nós estamos lutando em prol do reino de Deus, não do reino do eu. Só existe dois reinos, gente: ou é o reino de Deus, ou é o reino do eu. O reino do eu é o reino do inimigo, Satanás, é o reino das trevas. Então, quem é que reina o nosso coração? É o reino de Deus ou o reino do eu? Nós vemos hoje uma geração de pessoas com ego inflamado. Eu acho, eu penso assim. A igreja fala isso. Mas eu não penso assim. Eu acho que não tem nada a ver. Pessoa cheia de ego, né? Um ego inflamado. Acha que sabe mais do que o pastor. Ficou anos estudando. O cara se converteu agora, tem 6 meses de crente, já acha que é um teólogo. Para com isso, né? Assistir uns videozinhos do YouTube ali, já pronto, já se sente mais, começa a menosprezar os crentes mais antigos. Isso é típico
de neófito. Eu gosto daí, Né? Neófito é o quê? É uma pessoa imatura, orgulhosa, arrogante, rebelde. É um novo na fé que acha que é mais maduro do que aquele que já tem anos de vida cristã, de experiência com Deus, de conhecimento de Deus. Por isso que um pastor não pode ser neófito, jamais. Tem que ser provado e aprovado, e tem que ser instruído, tem que ser mentoreado, tem que ter um tempo de aprovação ministerial, né? Por exemplo, aqui na nossa igreja, mesmo que a gente levante alguém como obreiro, o cara tem 2 anos para provar o valor, a fidelidade, a lealdade, né? O engajamento na obra, se realmente é obediente, se ele é tratável, para daí então talvez ele ser levantado como um pastor. O emprego também é assim, ó. Sim. Só que o emprego é 90 dias, né? A obra de Deus é mais séria. Eu tive que passar 3 anos de provação ministerial. E outra coisa, por exemplo, quando eu fui levantado pastor, além de ter um reconhecimento da nossa liderança, você tinha que ter uma carta escrita pelas tuas ovelhas, assinando que eles, as tuas ovelhas, te reconheciam como você, como líder e pastor. Eu achei tremendo isso. Olha que coisa legal. Porque não adianta nada o cara se auto-intitular líder, né? Se auto-intitular pastor. Se você é líder, você tem seguidores, né? Você investiu na vida de pessoas, você discipulou pessoas, você é reconhecido como tal. Você não é intitulado, você não está naquela posição porque é filho do fulano e tal, como muitas igrejas têm, né? Passa um legado de pai para filho, mas às vezes o pai tem o coração na igreja, mas o filho não está nem aí, só fez cagada, só fez burrada a vida toda na igreja, mas o pai teimou que o filho tem que ser pastor, que quer passar o cajado para ele. Pô, isso é ridículo, né? Você vira, são os coronéis da fé que nós vemos aí em muitas igrejas, muitas denominações. Está tudo errado, né? Então a liderança tem que ser reconhecida pelos liderados. A liderança é um reconhecimento, é uma influência. Amém? Então vamos lá. Então o contexto básico aqui, como nós falamos, de reconciliação, de transparência, é o contexto básico aqui não é o perdão, mas sim a purificação. Lembrando que o texto é 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Gente, esse versículo tem que memorizar. É um versículo que nós precisamos memorizar. Vocês vão ter que falar toda hora para as pessoas. 1 João 1,7 e 1 João 1,9. Se confessados os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de toda a iniquidade. São 2 versículos de 1 João que a gente precisa saber de cor. Entendeu? São versículos que eu nem abro na Bíblia, eu tenho que falar de cor, no gabinete, lidando com pessoas. Então memorizem esses versículos, são versículos essenciais da fé cristã, tá bom? Voltando aqui, purificação vai bem além de ser perdoado, gente. Olha só que interessante. Significa que se esgotaram todos os recursos para que a situação fosse exposta, resolvida, tratada e consertada. Vocês estão entendendo, gente? Exposta, resolvida, tratada e consertada. Tem muita gente que às vezes fala: não, mas eu confessei para Deus. Tudo bem, você confessou para Deus, está perdoado com relação a Deus. Mas se você pecou contra o irmão, você precisa ir lá e consertar, expor a situação para o irmão, resolver com ele, tratar com ele e consertar com ele. Amém? Não é só falar com Deus e acabou, não. Você não ofendeu só a Deus, você ofendeu o irmão. Você precisa ir lá consertar com o irmão. Vocês estão entendendo, irmão? Quando é um problema entre você e Deus, orou a Deus, confessou para Deus, está resolvido. Mas quando é contra um irmão, contra uma outra pessoa envolvida, às vezes uma besteira que você falou, uma mentira que você soltou, você precisa ir lá e consertar aquela situação. Chegar ao irmão: me desculpa, aquele dia que você me perguntou, eu menti para você, você me perdoa, eu menti, eu não falei a verdade é essa, eu queria te pedir perdão, você está disposto a me perdoar? Vem cá, né? O que eu posso te fazer para restituir algo que eu te defraudei?
Entendeu? Peguei um carro emprestado de alguém, fui lá, bati, você devolve a chave, fala, irmão, me perdoa que eu bati. Claro, o irmão vai te perdoar, mas você tem que pagar o carro que você quebrou. Sim ou não? Sim. É um princípio implícito na cruz do Calvário. Ó, irmão, me perdoa, eu bati, mas está aqui, ó, eu vou pagar. Vai lá, me empresta o carro, vou lá no mecânico, vou ver quanto que custa, vou parcelar lá no cartão, vou dar o meu jeito, mas eu vou te restituir. Você não pode ficar no prejuízo daquilo que eu causei. Uma coisa é perdão, outra coisa é restituição. Precisa ser exposto, precisa ser resolvido, precisa ser tratado, precisa ser consertado. Entendeu? A não ser que o irmão me libere de consertar o carro. Não, irmão, não precisa, tal, não aconteceu nada, foi só uma... Aí pronto, aí você está liberado. Mas você tem que se predispor a consertar aquele dano, aquela defraudação, aquela situação onde aquela pessoa foi prejudicada. Entenderam, gente? Amém? Ok? Então vamos lá. Só assim o sangue de Jesus é glorificado nas nossas vidas, eliminando então toda a contaminação espiritual. Vocês estão entendendo, gente? Se não for purificado, vai haver ainda contaminação espiritual. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que tem muito pecado que se perpetua na vida da pessoa. Ela não está disposta a se expor, a resolver, a tratar e a consertar. Então o inimigo continua tendo legalidade para agir, para se infiltrar, para perseguir aquela pessoa naquela área específica onde ela não tratou, resolveu, consertou e expôs diante de Deus e diante das pessoas. Ok? Todo mundo está entendendo? Então vamos lá, continuando. Transparência e reconciliação se desdobram nos princípios fundamentais do reino de Deus. Fala comigo. Transparência e reconciliação são dois princípios fundamentais do reino de Deus para a redenção humana. Isso, até aí. Então, dentro desses dois princípios, transparência e reconciliação, está tudo isso aqui: humilhação, quebrantamento, confissão, renúncia. O que é renúncia, gente? É abrir mão. Renunciar é abrir mão de direitos. No casamento aqui, quem é casado aqui sabe, você tem que abrir mão um monte de vezes, por amor ao outro, por amor aos filhos. Você que é pai, você que é mãe, sim ou não? Às vezes você não quer fazer aquilo, mas por amor você faz, porque você ama. Porque o amor não busca os seus próprios interesses, mas se doa, se sacrifica,